Santo, junto com os meus colegas Luiz Carlos Cavalcante, o Gustavo Martinelli e também o Leandro Passos. É com muito prazer que a gente recebe vocês aqui para mais um Capacifarma. São inúmeros, já perdemos até a conta, a quantidade de Capacifarmas que a gente vem realizando, nessa forma online que possibilita, então, o acesso às pessoas de uma forma mais abrangente e democrática, onde pessoas, assim, de todos os lugares podem, então, assistir. Gostaria, então, de agradecer, em primeiro lugar, o grupo técnico que organizou esse Capacifarma, que é o de farmácia clínica e prescrição farmacêutica. Nós estamos aqui com o presidente Júlio César Mariano. Seja bem-vindo, Júlio. Muito obrigada pela sua gentileza em nos brindar com esse Capacifarma. Agradecer ao doutor Guilherme, que está aqui conosco, que será o ministrante desse tema que desperta muito interesse, que é a questão do gerenciamento de peso através, aí, óbvio, da fitoterapia. Então, assim, antes de qualquer coisa, em nome do Conselho, agradecer a todos vocês, tanto que auxiliaram na organização, ao ministrante, a nossa equipe do Conselho que está aqui presente, que faz acontecer tudo isso, né? Eu vou passar, então, a palavra para o Júlio César, nosso colega aqui do Espírito Santo, que vai dar aí a introdução ao tema, e desejar a todos uma boa noite, e ao final a gente, então, parte para as perguntas, ok? Uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aí, todos os colegas farmacêuticos, estudantes, todos que estiverem aí presentes, a oportunidade do Conselho abrir essas portas para a gente estar trazendo essas palestras, e agradecer em nome do grupo técnico também o nosso palestrante Guilherme Lemos, que se disponibilizou para tirar esse tempo para estar apresentando esse tema para a gente. Guilherme, pode ir. Uma boa noite. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos vocês, colegas farmacêuticos. Fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Espero ajudar cada um de vocês com um pouco do meu conhecimento e da minha área de atuação, que é a área da fitoterapia. Agradeço pelo convite também de vocês, né, da equipe técnica, para estar palestrando aqui com vocês hoje, né? Então, assim, pessoal, vou me apresentar, né, rapidamente para vocês. Meu nome é Guilherme Lemos, eu sou farmacêutico, me especializei em fitoterapia e atualmente eu atuo em duas áreas da fitoterapia. Eu atuo na prescrição de fitoterápicos na área clínica e também possuo uma indústria de suplementos alimentares, onde eu fabrico vários produtos naturais, suplementos como ômega 3, colágeno, magnésio, como muita gente conhece. Nós vamos falar de muitos deles aqui hoje, né? Alguns suplementos, fitoterápicos. Então, assim, a minha vida hoje é a fitoterapia. E o que eu quero mostrar para vocês hoje, como é bonito essa prática clínica na fitoterapia e como nós farmacêuticos podemos estar atuando de uma forma muito gratificante nessa área e sermos reconhecidos pelo nosso trabalho. Todos nós sabemos que quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente estuda, mais as coisas boas vêm para nós. E nós, como farmacêuticos, temos uma área de atuação muito grande. Nós temos uma área de atuação muito linda que, dentre todas, né, eu escolhi a fitoterapia e é uma área onde nós podemos beneficiar nossos pacientes, mostrar resultado a eles, levar saúde a eles. Dentro da área da fitoterapia, existem várias subcategorias, pessoal. Você pode trabalhar em várias áreas na fitoterapia. E é o que eu recomendo para quem tem interesse em atuar nessa área. Não é abranger tudo, mas sim escolher áreas específicas que você domina, que você gosta mais. E dentro dessa área eu quero trazer para vocês hoje o gerenciamento do peso, né? O processo de emagrecimento. Como estimular o seu paciente a perder peso, como levar ele a perder peso, ou até você mesmo, se quer utilizar um fitoterápico para perder peso. Então, é possível sim ajudar a pessoa a perder peso e com a prescrição correta, na dosagem correta e a combinação correta de fitoterápicos, a gente consegue chegar a um grande resultado, promover um grande resultado no nosso paciente. E hoje eu quero incomodar vocês um pouquinho
para mostrar alguns fitoterápicos, levar vocês a pensarem já na parte clínica em como você pode ajudar esse paciente, né, a perder peso. Hoje eu quero te estimular a pensar um pouco em como ajudar esse paciente a perder peso. Peço que vocês anotem, né, muitas coisas, porque eu vou passar concentrações que você pode utilizar, né, benefícios, para que você possa já sair daqui um profissional mais capacitado a prescrever mesmo, a atuar nessa área, que é uma área ótima de atuação para nós farmacêuticos. Posso compartilhar a tela aqui agora com vocês já? Eu vou compartilhar a minha tela aqui, pessoal, para a gente já iniciar. Vocês da equipe me falam se o microfone está ok, se o áudio está ok. Nós vamos indo. E sobre o tempo também, vocês vão me mantendo informado. Então, nós vamos falar, como eu falei para vocês, sobre a fitoterapia no gerenciamento do peso. Hoje, pessoal, eu atuo em 8 cidades aqui no estado de Minas Gerais, e uma das áreas que eu mais atendo, uma das áreas que mais aparecem procura, né, de pacientes, é a área de emagrecimento. Né? Todo mundo quer perder um peso hoje, quer ficar mais fitness, quer ficar mais esbelto. É uma das áreas de maior procura hoje. E de agora até o verão, bomba de pessoas procurando fitoterápicos para perder peso. É nosso papel como farmacêutico orientar e prescrever da maneira correta, porque, como eu disse para vocês, eu possuo uma indústria aqui e eu vejo o pessoal cada ano lançando produtos milagrosos, né, em que as pessoas tomam, todo ano surge um produto milagroso aí, e o pessoal acaba passando mal, acaba sentindo alguma coisa, são produtos sem procedência nenhuma. Mas nós, farmacêuticos, podemos mudar esse cenário e começar a ensinar as pessoas que, com a utilização correta dos fitoterápicos, é possível eles perderem 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 quilos. Nós vamos abordar isso aqui hoje na nossa palestra. Deixa eu passar o slide. Isso aí. Pessoal, antes de iniciar sobre os fitoterápicos, eu queria falar que é o seguinte: perder peso não é somente estética. Perder peso, muitas vezes, sair da obesidade é saúde, porque a obesidade, ela traz diversos problemas para a nossa saúde. Não é somente estética, caber numa roupa, ficar assim bem. É questão de saúde mesmo. Eu trouxe uma imagem que traz alguns dos problemas que nós mais vimos no dia a dia na parte clínica, né? Sem contar, nessa imagem não está, da questão do coronavírus também, né? Que a pessoa obesa, ela desenvolve os sintomas mais graves do coronavírus, né? Tem maior predisposição. Mas o que nós podemos observar aqui nesse slide, que é mais comum, pessoas com diabetes, pessoas com dislipidemias, hipertensão. O que a gente é acostumado a ver na parte clínica? É uma pessoa que toma um medicamento para diabetes, toma também um medicamento para dislipidemia, toma um medicamento para hipertensão e por aí vai. Sendo que, se essa pessoa soubesse do benefício de perder peso, de como isso seria bom para a saúde dela, pode ter certeza que muita coisa seria evitada se a pessoa começasse a pensar antes nisso. Né? Sem contar outros problemas, como eu coloquei aqui, catarata, derrame, né? Doença hepática, esteatose hepática, nós vamos ver aqui também sobre o acúmulo, né, de gordura no nosso organismo, esteatose hepática, o acúmulo de gordura ali no fígado, litíase biliar. Então, são vários problemas que a obesidade traz para a gente atualmente. E como a fitoterapia pode auxiliar no processo de emagrecimento? Pessoal, é incrível como ela pode ajudar. Nós vamos trabalhar o processo de emagrecimento em todos os sentidos, em várias áreas. Vou passar para o próximo slide sobre algumas áreas que eu separei para você, que eu quero mostrar para vocês como a fitoterapia pode ajudar nesse processo de emagrecimento. O primeiro processo, na questão do metabolismo. A fitoterapia pode ajudar a pessoa a acelerar o seu metabolismo, a acelerar a queima de gordura, né? Falando assim para você, então, a gente consegue promover uma lipólise, que é uma quebra da molécula de gordura, e a gente consegue também
acelerar o processo dessa queima dessa gordura, processo de metabolismo. Todo mundo já ouviu falar, mas eu não emagreço porque o meu metabolismo é lento. Não emagreço, eu não como nada, mas porque o meu metabolismo é muito lento. Então, já não temos mais desculpa para isso. Vou passar os fitoterápicos para vocês, para a gente acelerar esse metabolismo, e quero mostrar para vocês como funciona esse processo mesmo, em relação ao metabolismo, à termogênese, à lipólise, à oxidação de ácidos graxos. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso. Coloquei um tópico também sobre retenção de líquidos. Já ouviram falar daquela pessoa que acorda e passa o dia, no final da tarde ela tá bem inchada, né? A aliança já não sai do dedo, o tornozelo fica muito inchado. Aquela pessoa fala assim, meu Deus do céu, engordei 2 quilos com um dia. Tem muita gente que chega e fala isso com a gente, né? Terceiro ponto, saciedade. Sabe aquelas pessoas que comem e ainda querem mais, e chega na hora do almoço, é aquele prato de pedreiro, né? Que em Minas Gerais a gente fala, aquele pratão de pedreiro mesmo. Tem pessoas que sentem muita fome, né? Uma fome fisiológica. Então, nós vamos ajudar essa pessoa a ter mais saciedade, a ingerir menos calorias. Vamos falar sobre tireoide. Muita gente fala, eu não emagreço por causa da minha tireoide. Por que isso? Por que em relação à tireoide? Tem fitoterápico próprio para tireoide. E coloquei um quinto ponto, que ele atua indiretamente, ele atrapalha indiretamente no processo de perda de peso, que é a ansiedade. A ansiedade, ela provoca uma compulsão alimentar. Pode ser uma compulsão alimentar, mesmo que você acabe de almoçar, vai dar aquela vontade de beliscar uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Existem muitos pacientes. E, gente, não fiquem pasmos, porque todo dia aparece paciente com esse sintoma, tá bom? Então, como que a fitoterapia pode ajudar? Voltando nessa pergunta aqui, né, no processo de emagrecimento. Quando você for trabalhar com o seu paciente, quando você for consultar ele, você tem que deixar bem claro para o seu paciente o seguinte: olha, fulano, o processo de emagrecimento consiste em 2 coisas simples. Aumentar o gasto de calorias, que você vai falar com ele, é queimar mais caloria, e ingerir menos calorias, né? Então, esse é o processo. A fitoterapia, ela vai entrar nesses 2 processos, né? Além da ansiedade, como eu comentei com vocês, mas ela está ligada também com a questão de diminuir o consumo de calorias. Então, aumentar o gasto energético e diminuir o consumo de calorias. Nós vamos trabalhar esse ponto importante. Ele trabalhado de forma correta, nós vamos conseguir ter um sucesso no processo de emagrecimento. O primeiro tópico que eu quero falar com vocês hoje é sobre os fitoterápicos que trabalham acelerando o nosso metabolismo, tá? Fitoterápicos que trabalham no processo do metabolismo, nós temos 2 objetivos, que é promover a lipólise e a oxidação de lipídios. Olha que interessante, é a lipólise e a oxidação de lipídios. O que é a lipólise? A lipólise, ela é a quebra da molécula de gordura, né, dentro do nosso organismo. E a oxidação de lipídios é o quê? É a utilização dessa molécula para transformar ela em energia. Então, eu quero que você entenda agora esse processo, preste muito bem atenção. Eu vou interromper um pouquinho o compartilhamento de tela aqui. Eu quero que você preste muita atenção agora, que nós vamos falar sobre essa lipólise e sobre a oxidação de lipídios. Que você entendendo isso, você vai ter uma base muito grande para você poder passar para o seu paciente e para a gente adentrar nos fitoterápicos e ter um grande resultado. Pessoal, como que funciona esse processo de termogênese, né, dessa lipólise e da oxidação de lipídios? Primeiramente, existe a célula no nosso organismo onde essa gordura fica armazenada. Que célula é essa? São os adipócitos, né? Você já deve ter ouvido falar, já estudou sobre os adipócitos. E o objetivo é o quê? É tirar essa gordura de dentro desse adipócito e quebrar essa molécula essa gordura, né? Geralmente, dentro do adipócito, o que está acumulado ali é o triglicerídeo.
né? E o objetivo é o quê? A gente quebrar esse triglicerídeo no nosso organismo para a gente utilizar ele em energia, né? É tirar aquela gordura que está localizada ali na parte abdominal, aquela gordura ali subcutânea, né? Uma gordura visceral, aquela gordura que está bem localizada, aquele culotezinho que a pessoa quer perder. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que tirar aquela molécula de gordura dentro do adipócito, quebrar ela, transformar ela em energia. Então, eu quero mostrar para vocês como que funciona o processo. Para iniciar esse processo de lipólise, inicialmente, existe uma enzima que faz essa quebra dessa molécula de gordura. E essa enzima, ela é chamada de lipase. Essa enzima lipase, ela é responsável por quebrar o triglicerídeo em duas partes, que é o ácido graxo, que é o principal que a gente deve levar em consideração, e glicerol. Então, nós temos a gordura, ela é quebrada pela lipase em glicerol e ácidos graxos. O glicerol, ele é eliminado do nosso organismo. O ácido graxo, ele não é eliminado facilmente, mas existe um processo para que ele seja eliminado. Para que a enzima lipase possa trabalhar perfeitamente, para que ela possa quebrar ali, né, o triglicerídeo, nós temos que ter a ação de alguns hormônios, né, alguns hormônios que são liberados no nosso organismo. São os hormônios lipolíticos. E que hormônios são esses? Geralmente, GH, adrenalina e noradrenalina. Então, entendendo isso, preste muito bem atenção nisso. Entendendo isso, você vai entender todo o nosso processo de lipólise. Através do GH, adrenalina e noradrenalina, eles vão estimular a lipase a quebrar ali aquela molécula de lipídio, né, em ácido graxo e glicerol, para se iniciar esse processo de lipólise, né? Então, sendo quebrado essa molécula ali em ácidos graxo e glicerol, o que acontece após isso? O ácido graxo, ele fica livre na corrente sanguínea, mas para ele chegar até o nosso músculo, ele não consegue ir sozinho. Ele se liga a uma molécula de albumina, que é uma proteína que fica circulante no nosso organismo. Ele se liga a essa albumina para conseguir entrar no nosso músculo, para do nosso músculo ele conseguir ser metabolizado. Então, entenda, esse ácido graxo se ligou à molécula de albumina, vai entrar no nosso músculo, e dentro do nosso músculo, ele vai para um local específico, que nós vamos lembrar lá no início da nossa graduação, se eu não me engano, bioquímica, ou logo no inicinho, eu acho que é bioquímica mesmo. Esse ácido graxo, né, ligado à albumina, ele entra no músculo e vai para qual organela? Ele vai para a mitocôndria, onde acontece o processo de quê? De respiração celular. Dentro da mitocôndria, ele precisa entrar dentro da membrana interna dessa mitocôndria. Entrando dentro da membrana interna da mitocôndria, ali sim, esse ácido graxo vai ser metabolizado e começar o processo de oxidação, que é onde ele vai ser transformado em energia. Qual é a energia que o nosso corpo utiliza? ATP. Então, pessoal, está fazendo sentido para vocês? Se eu estiver falando muito rápido, vocês mandam aí no bate-papo aí, o pessoal me alerta, tá bom? Mas entendendo isso, vocês vão entender uma base muito interessante aí do processo de metabolização da gordura, tá? Depois vai ficar fácil para a gente. Então, o que eu expliquei para vocês foi só a lipólise ainda, foi a quebra até ela entrar dentro da nossa mitocôndria, da membrana interna. Após isso acontecer, ocorre o processo de oxidação. Para ocorrer esse processo de oxidação, esse ácido graxo que chegou até ali, vai ocorrer um processo com ele chamado beta-oxidação, que é a conversão do ácido graxo em acetil-CoA. O acetil-CoA, você vai lembrar dele lá no ciclo de Krebs, tá? Sabe aquele ciclo de Krebs que todo mundo tinha medo lá na faculdade? Então, esse ácido graxo, ele vai entrar no ele vai ser quebrado em acetil-CoA, e o acetil-CoA vai liberar moléculas de hidrogênio. Esse hidrogênio, você observa que ele vai sendo quebrado cada vez mais, né? Esse hidrogênio, ele vai entrar numa cadeia chamada cadeia transportadora de elétrons, que é aquele NAD e FAD, que ele vai pegar a molécula de hidrogênio e transformar ela em ATP. E aí nós finalizamos o nosso processo de oxidação.
Olha que interessante, pessoal. Então, nós começamos pegando lá dentro do adipócito. Desse adipócito, a molécula sofreu um processo de lipólise. Da lipólise, esse ácido graxo que ficou ali foi lá para dentro da nossa mitocôndria. Na nossa mitocôndria, o ácido graxo foi quebrado. A partir dele ser, eu falo assim, quebrado, mas ele sofreu um processo de conversão em acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai virar o ATP, que é a energia que a gente gasta. Então, o objetivo para a gente perder peso é o quê? Pegar a molécula de gordura, quebrar ela e transformar em energia. Pega uma molécula de gordura, quebra ela e transforma em energia. Eu quero que vocês prestem muita atenção em 2 pontos que eu citei para vocês aqui. Para tudo se iniciar, a gente teve que ter a ação de quê? De alguns hormônios, né, que foi o GH, adrenalina e noradrenalina. Nós tivemos que ter o quê também? Né? A lipólise, que é essa quebra de gordura. E aí, para a gente ter esse processo com maior frequência, esse processo aconteceu onde? Dentro da nossa mitocôndria. Então, um objetivo do processo de emagrecimento pode ser o quê? Aumentar a quantidade de mitocôndrias presentes ali. Então, olha que interessante. Quanto mais mitocôndrias, maior vai ser a quebra, né? Maior vai ser o processo ali da nossa cadeia respiratória. Outra coisa que nós temos que fazer também é aumentar a atividade enzimática, né? Que atividade é essa? É a lipase, né? Aumentar a atividade enzimática através da liberação de hormônios. Eu vou falar para vocês mais para frente como liberar esses hormônios, estimular o organismo a liberar esses hormônios para aumentar a lipase, né? Que é a atividade enzimática, e com isso também aumentar a nossa quantidade de mitocôndrias. Mas já adianto, para aumentar a quantidade de mitocôndrias no nosso organismo é o quê? Aumentar a quantidade de massa magra. Quanto mais massa magra nós temos, mais acelerado é o nosso metabolismo. Tá bom, pessoal? Então, quanto mais massa magra nós temos, mais acelerado é o nosso metabolismo. Então, esse é o nosso processo. Então, sempre nós vamos indicar para o paciente atividade física. Primeira coisa, gente, tem paciente que chega e fala assim, me passa um remédio aí para eu emagrecer comendo demais. Será que eu posso comer o dobro depois que eu tomar esse remédio? Ou sem fazer atividade física nenhuma, ficando em casa, deitado, assistindo filme. Ei, gente, quem dera se fosse assim, né, gente? Todo mundo ia ser magrinho, fininho, ia ser bom demais. Então, assim, entendendo isso, agora nós vamos partir para os nossos fitoterápicos. Eu não sei se eu deixo o chat aberto aqui, mas vamos compartilhar essa tela e vamos lá. Se eu estiver muito rápido, vocês me falem, viu, gente? Mas eu quero que vocês entendam esse processo de lipólise e oxidação de lipídios. Entendendo isso, vai ficar simples, fácil para vocês. Então, falando de fitoterápicos para acelerar o nosso metabolismo, qual o primeiro fitoterápico que eu separei para vocês? O Capsicum annuum. É a famosa pimenta caiena, né? Algumas pessoas falam a pimenta caiena. O que esse fitoterápico faz no nosso organismo, Guilherme? Primeira coisa, como a gente está falando de termogênicos, ele aumenta o gasto energético corporal, tanto o gasto em repouso quanto o gasto durante exercícios físicos, né? O gasto em repouso é aquele nosso gasto energético basal que o nosso organismo precisa ali para se manter vivo. E durante exercício físico, ele vai aumentar o gasto energético também. Aumento da taxa metabólica, o que eu falei com vocês, né? Lá dentro da sua mitocôndria, né, vai melhorar ali a oxidação, né, desse ácido graxo e aumenta a temperatura corporal. O Capsicum annuum, ele trabalha elevando a secreção de adrenalina no nosso organismo. Aí que você que anotou aí aqueles hormônios, né? O que a gente tem que fazer? Estimular a lipólise, estimular a ação enzimática. Como nós vamos estimular a ação enzimática? Através dos hormônios, adrenalina, GH e noradrenalina. Ele eleva a secreção de adrenalina no nosso organismo.
Olha que interessante, pessoal. E assim, a gente vai acelerar todo esse processo que eu falei com vocês aqui. Ele é composto por capsinoides, né? Que capsinoides são esses? Capsiate, dihidroxocapsiate. Eu coloquei 2 vezes aqui. E o outro é o hidroxicapsiate, né? Mas dá para vocês entenderem aí. Então, eu coloquei para vocês aqui como vocês vão prescrever esse fitoterápico. Sempre quando vocês forem prescrever ele, procurem o extrato seco padronizado em 40% de capsinoides, tá bom? Por quê? Porque aqui a gente sabe que ele vai ter um resultado certeiro no nosso organismo. Dose mínima, 6 mg por dia. Dose máxima, 10 mg por dia. Opção de prescrição. Você pode colocar aí 4 mg 2 vezes ao dia, tá? Também você pode associar ele aos fitoterápicos que eu vou falar para vocês mais para frente, tá? Coloquei aqui um estudo que foi interessante, aconteceu em 2019, duplo cego, randomizado, que ocorreu em foram separados, né, 2 classes ali de pessoas para o experimento. E o resultado foi que dentro de 12 semanas, né, 2 semanas, 3 meses, conseguiu-se uma redução da gordura abdominal, né, e, consequentemente, a redução de peso também. Então, ele é muito interessante para a gente tirar essa gordurinha que está localizada aí, armazenada no seu organismo e queimar ela, né? Interessante. Vamos para o nosso segundo termogênico, Citrus aurantium, gosto muito dele. O Citrus aurantium, ele é a laranja amarga, né? Coloquei a foto para vocês aqui. O seu ativo principal é a sinefrina, né? A sinefrina, ela vai ter uma ação semelhante à ação da adrenalina no nosso organismo. Relembrando aquele primeiro processo que eu ensinei para vocês, que eu falei com vocês do processo de lipólise e oxidação, quando o hormônio chega ali no nosso organismo, ele se liga a um receptor na nossa célula, né, do adipócito, para estimular a lipase, a enzima, né? Que hormônio que a adrenalina se liga? Ela se liga em receptores beta-2. A sinefrina, ela vai se ligar em um receptor beta-3 adrenérgico. É um receptor que fica ali no adipócito e ele vai se ligar nesse receptor beta-3 adrenérgico e estimular todo aquele processo de lipólise e oxidação, né? E termogênico, né? Termogênese. Então, eu coloquei aqui a sinefrina é termogênica, lipolítica, ativa a lipólise, como eu falei com vocês, aumento da performance física por ação adrenérgica, você vai ter mais disposição na sua atividade física. Então, você que está desanimado, fazer atividade física, ela te dá mais energia, mais disposição, é muito interessante. Você aí que trabalha na prescrição, na drogaria, na manipulação, gente, prescrevam. Qual a dose recomendada? Extrato seco de sinefrina padronizado em 6% de sinefrina, a dose mínima diária é 200 mg, a dose máxima 600. Tá? Aí você vai balancear na sua formulação aí. Eu sempre gosto de colocar para a pessoa tomar 2 vezes ao dia, tá? Antes das refeições. O Citrus aurantium também, ele diminui a fome levemente. Ele tem um efeitozinho assim também. Então, eu gosto de colocar antes das refeições e não utilizar a partir das 4 horas da tarde, porque pessoas que sofrem com insônia, né, pode acontecer de ter aquele paciente ou outro que vai falar, Guilherme, não estou conseguindo dormir direito, não. Então, assim, uma dica, coloca mais cedo, fica top. Ou extrato padronizado em 30%, dose mínima 40 mg, dose máxima 120. Posso montar uma formulação top, sinefrina com o capsicum? Pode, com certeza, você deve montar. Então, como que a gente vai montar a formulação? Na anamnese, na conversa com o paciente. Gente, nós temos tanto fitoterápico ainda pela frente, então o paciente vai chegar para você vai ver que o metabolismo está muito lento e ele come muito, dá muita fome, você vai associar 2 termogênicos, um para saciedade, vai fazer uma formulação bem completinha para ela. Então, já comecem a pensar aí, pensa naquela paciente que você tem que já falou, Guilherme, meu metabolismo está muito lento, não estou conseguindo.
perder peso, opa, vamos ativar esse metabolismo aí. Vamos para o próximo? Chá verde, não poderia te falar dele, né, gente? Deixar de falar dele. Esse aí é o mais famoso, né? O pessoal gosta muito dele e eu também gosto bastante dele. O chá verde, ele não é só para emagrecer. O chá verde, né, ele tem a sua composição as catequinas, que são poderosos antioxidantes. Ou seja, ele vai proteger as nossas células contra danos dos radicais livres. Então, o chá verde, além de ajudar a emagrecer, ele também ajuda em diversos outros problemas. Ele ajuda na diminuição do colesterol, triglicerídeo, colesterol e triglicerídeos. Ele ajuda na proteção de várias células do nosso organismo. Então, assim, ele é muito interessante, não só para emagrecimento, tá? Ele também é um termogênico, porque ele tem ali um pouquinho de cafeína, também vai ativar os receptores beta-adrenérgicos que eu comentei com vocês nos slides passados. Então, assim, ele é um termogênico, mas também tem o seu poder aí como antioxidante, né, protegendo, ajudando aí na questão do diabetes, né, diminuindo a resistência periférica à insulina. Então, ele vai ajudar muito o nosso organismo como um todo. Uai, o slide riscou que parece. Vamos lá. Como prescrever? Extrato seco, padronizado 50% de polifenóis, de 100 a 600 miligramas ao dia, tá bom? Ou aquele chazinho também esperto, né? 1,5 gramas de chá verde para uma xícara de chá, em média de 200 ml. Aquela pessoa que gosta de tomar um chazinho. Só que hoje em dia tem muita gente que não tem paciência para tomar chá, né? Eu sou bem chazeiro, viu, gente? Eu sou bem chazeiro. Então, eu gosto de tomar um chazinho. Então, assim, você pode mesclar, né, um chá encapsulado. Eu coloquei aqui só um encapsulado, mas você pode passar um chá também, tá bom? Eu vou finalizando cada etapa e aí eu volto respondendo algumas perguntas ou também no final eu respondo as perguntas. Não tem problema, não. Vamos continuar, que a gente tem muita coisa ainda pela frente. E coloquei também aqui um muito interessante, que é o café verde. O café verde, ele é rico em cafeína e ácido clorogênico. Ele atua como? Da mesma forma que os outros termogênicos que eu passei para vocês. Aumento da lipólise e aumento da oxidação lipídica, tá? Então, o café verde, ele tem uma concentração maior de cafeína, ele vai dar mais energia para a pessoa, tá? Então, o café verde eu indico você sempre utilizar ele realmente bem antes da hora de dormir, tá? Para não dar um problema de insônia na pessoa, aquela pessoa que já sofre com insônia, indica ele antes. Como prescrever? Extrato seco padronizado em 8% de ácido clorogênico, 100 a 600 miligramas por dia. Guilherme, na minha anamnese eu vi que esse paciente só está precisando de um termogênico. Posso associar 3 fitoterápicos desse aí? Pode, sem problema. Vai associar 3 fitoterápicos aí que é sucesso. A gente vai conseguir ter um resultado. Lembrando, gente, sempre na consulta, sempre coloca na cabeça do seu paciente que emagrecimento é um processo. Tem paciente que chega, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês. Gente, o pessoal está muito mal acostumado. Então, assim, emagrecimento é um processo. Você vai falar, ô, dona Maria, sem conversar com ela e mostrar, dona Maria, é o seguinte, se você perder 2 quilos nesse mês, está ótimo. Se você perder 3, é bênção. Se perder 4, melhor ainda. Mas perder 1 tá bom também. O importante é que daqui a 6 meses, você perder 2 por mês, perdeu 12 quilos. Em 12 meses, você perdeu 1 quilo por mês, perdeu 12 quilos. O problema é que o pessoal pensa em curto prazo. Vamos trabalhar a saúde dos nossos pacientes. Vamos colocar na cabeça deles, vamos mostrar para eles, né, os benefícios dos fitoterápicos, que não são somente no emagrecimento, como vocês viram, o chá verde, ele atua como antioxidante, protegendo as células. Alguém me perguntou aí sobre a pimenta, né? Se quem é asmático não tem nenhum problema. Então, a pimenta para quem é asmático, eu não indico, tá? Eu indicaria você utilizar
o chá verde, que não vai ter nenhum problema, ele vai ser mais tranquilo, e outros fitoterápicos que eu vou falar aqui para frente também, que a gente vai conseguir ter um resultado muito bacana, viu? Ficou número 3 aqui, pulou, mas não tem problema, depois conserta aqui. Vamos falar agora sobre plantas para saciedade. Interessantíssimo, pessoal, essa parte. Deu para pegar a parte do termogênico, deu para entender direitinho. Quero que vocês saiam daqui fera nisso. Entendam o processo de lipólise e oxidação. Vocês vão ter isso na ponta da língua para você falar para o seu paciente, que você vai conseguir prescrever top suas formulações aí. Vamos falar agora sobre plantas para saciedade. Nós vamos falar aqui da saciedade. A saciedade que eu quero falar aqui, né, nós vamos tratar aquele processo de fome fisiológica. É aquela pessoa que dá muita fome, é aquela pessoa que quer comer muito, chega na hora do almoço, come demais, chega na hora da janta, come muito, tá? Então, nós vamos falar dessa fome aqui agora. Mais para frente, nós vamos falar da fome emocional, que é a compulsão alimentar, tá? Qual fitoterápico que eu preparei para vocês aqui? Garcinia cambogia, a famosa Garcinia cambogia. Esse fitoterápico, gente, é top. Top. Usem nas formulações de vocês, sem medo, tá? Usem a abus da Garcinia, porque a Garcinia, ela tem duas funções, assim, que eu acho fantásticas no nosso organismo. A primeira função da Garcinia é o quê? É o equilíbrio do nível de glicogênio entre o músculo e o fígado. O glicogênio é a nossa reserva de energia, né? A nossa reserva ali de carboidrato, de glicose, aquela molécula bem grande que a gente estudou na faculdade. Então, o glicogênio, ele equilibra a nossa reserva entre o músculo e o fígado, né? Dando mensagens ao nosso cérebro, ao nosso organismo, de que a gente não precisa comer a todo momento. Se você tiver um desequilíbrio nesse processo da glicose, do glicogênio, a pessoa ela pode ter acabado de comer que ela já vai ficar com fome, porque vai estar tudo desequilibrado. Aqui não. Seu cérebro vai entender, opa, não preciso de comer, tá tudo ok. Tô 100%. Então, essa é uma ação muito bacana da Garcinia. A segunda ação da Garcinia é a inibição da enzima citrato-liase. Eu anotei para vocês, limitando a disponibilidade de acetil-CoA necessária para a síntese dos ácidos graxos. Opa, tem algo que eu ouvi falar aqui hoje, Guilherme. Esse acetil-CoA, você comentou dele comigo aqui hoje no processo ali de beta-oxidação, né? Então, só que aqui é o ciclo reverso do ciclo de Krebs. Eu comentei com vocês que o ácido graxo ele é quebrado em acetil-CoA, né? E esse acetil-CoA vira o ATP lá na frente. Aqui, né? Ele inibe a síntese do ácido graxo, né? Ele limita de biodisponibilidade desse acetil-CoA e ele vai fazer com que você produza menos ácidos graxos, né? E você vai evitar de formar ali a molécula de triglicerídeos, né, ali na sua corrente sanguínea. Então, olha que interessante. Ela tem essas duas funções. Então, ela vai te ajudar a diminuir a fome e impedir com que você produza mais gordura ali. Como prescrever? Desculpa, gente, eu esqueci de falar o princípio ativo. Quem faz isso tudo aí é o ácido hidroxicítrico, que é o princípio ativo ali presente na Garcinia cambogia, tá bom? Então, como você vai prescrever? Extrato seco, padronizado em 60% de ácido hidroxicítrico. 500 mg 2 vezes ao dia, antes das principais refeições. Esse fitoterápico não promove insônia, nem nada disso. Quem é hipertenso pode usar, quem tem asma pode usar, não tem nenhum problema, tá bom, pessoal? Então, ótimo, eu gosto muito de utilizar, vejo muito resultado com a Garcinia. Garcinia associada com termogênico dá um resultado grandioso. Tem pacientes que já perderam 10 quilos, 15 quilos com essas associações. Então, usem sem medo. Opa, e tem aqui de novo aqui como usar. É a mesma coisa. Vamos falar aqui agora do psyllium. O psyllium não é um fitoterápico, ele é uma fibra, mas eu não poderia deixar de colocar ele aqui nessa lista para vocês. Por quê? Se tratando de ansiedade,
ele é um dos que tem mais resultado. Ele atua diferentemente da Garcinia. O psyllium, por ser uma fibra que tem uma grande absorção de água, quando você ingere o psyllium, automaticamente você tem que indicar para o seu paciente, você tem que tomar muita água. Por quê? Como eu coloquei para vocês, ele vai aumentar de 8 a 14 vezes o tamanho ali no seu estômago. Com isso, ele vai ocupar um espaço e o seu organismo vai entender que você está cheio, né? Então, utilizar o psyllium sempre antes das principais refeições, tá? Então, gente, não se esqueçam, muita água na utilização do psyllium. Então, de 5 a 10 gramas ao dia. Você pode utilizar ele em um shake, você pode utilizar ele na água puro, você pode utilizar ele... Você pode utilizar ele... Ai, gente, fala, numa fruta, né? Coloca ali com alguma fruta. O importante é tomar ele, tá? Outro ponto muito importante que chega lá no nosso consultório muito é o quê? Constipação intestinal, né? Prisão de ventre. O psyllium pode ajudar o seu paciente nessa prisão de ventre. Principalmente, gente, você postando com vocês na clínica, o que aparece muito, casos de mulheres, tá? Aparece sempre, de cada 5 mulheres, um homem com prisão de ventre. As mulheres sofrem muito com isso. Então, uma excelente opção que você já vai pegar dois resultados em um produto só é o psyllium, que vai ajudar a melhorar o funcionamento intestinal também, tá? Com isso, né, você vai melhorar a qualidade de vida do seu paciente. Isso é ótimo, né? Então, assim, podem prescrever sem medo, hipertenso pode usar também. Vamos falar agora sobre retenção de líquidos. A retenção de líquidos, né, ela não está ligada ao processo de gordura, ela não está ligada à saciedade. A retenção de líquido é o acúmulo excessivo e anormal de água entre as células do nosso organismo, né? Como eu disse lá no início da nossa palestra, vocês podem observar pela foto aqui, pela imagem que eu coloquei, tem a moça com a perna bem aqui fininha, né? Logo pela manhã, quando a gente acorda, vai passando os dias, vai passando o dia, chega no final da tarde, tá aqui toda inchada. E aí, o que acontece? Aperta o dedo, vai lá no fundo. Ai, meu Deus do céu, estou inchado demais. Engordei 2 quilos em um dia. Isso é possível? Gente, isso é líquido que está retido aí no seu organismo. Por que está retido? Aí nós vamos investigar na anamnese. Será que ela não foi num churrascão? Aqui a gente faz muito churrasco, né? Então, será que ela não foi no churrasco, comeu muita carne, tomou muito refrigerante? Será que ela não foi lá na casa da sogra e comeu demais no domingo, né? Tá ali com o seu organismo todo intoxicado. Talvez, para a gente ajudar ela é só o quê? Desintoxicar o seu organismo, né? Ajudar ali ela a eliminar esses líquidos. Coisas simples de resolver. Então, na anamnese, a gente tem que ficar muito atento para perguntar isso, tá, gente? Para não prescrever errado. Então, assim, a pessoa chegou lá, você vai, na maioria das vezes é isso que acontece, ela está com uma alimentação muito ruim, uma alimentação onde o organismo dela está ficando muito intoxicado, então vamos ajustar, sim, essa alimentação, encaminhar para o nutricionista, que a gente vai ter um resultado legal. O primeiro e mais famoso, né, que eu separei para vocês hoje, a cavalinha. A cavalinha, ela atua como diurética e remineralizante, tá? Porque ela, em sua composição, ela tem vários minerais que atuam como remineralizante, silício, entre outros, que eu vou falar mais para frente para vocês. A cavalinha, eu gosto muito de indicar em forma de chá, tá? Se a pessoa gosta de tomar um chá, indica a cavalinha em forma de chá, que vai ser ótimo para ela. 1,5 gramas de cavalinha para uma xícara de chá, 2 vezes ao dia. O resultado é rápido. A pessoa pode utilizar e vai ajudar ela aí nesse processo, né, de diurese no seu organismo. Como prescrever? A infusão, né? O que é uma infusão, pessoal? Lembra lá na nossa aula de farmacognosia, fitoquímica, talvez. A infusão, você vai falar, a pessoa, muito paciente pergunta, o que é infusão? A infusão é você ferver a água, você vai indicar para ele vai ferver essa água, deixar a planta em uma vasilha de vidro, né? E vai colocar aquela água sobre a planta, né? Tampar,
deixa esfriar e vai tomando ali de 2 a 3 vezes ao dia essa xícara de chá. Então, pode utilizar a cavalinha, que ela vai ser interessante. Constituintes: ácido cílico, potássio, fósforo, por isso que ela é um poderoso remineralizante. E também separei para vocês aqui um outro fitoterápico ótimo para retenção de líquidos, é o dente de leão, tá? O dente de leão, ele tem uma grande vantagem, que ele atua nesses pacientes que comeram demais no final de semana, estão todos intoxicados, né? Estão ali com o seu organismo pesado, sabe? Aquela pessoa que está me sentindo pesada, Guilherme. O pessoal chega e fala assim: Guilherme, me sentindo muito pesada. Dente de leão vai te ajudar, diurético, atua como hepatoprotetor, laxante e também um leve anti-inflamatório, tá? Mas o principal resultado dele é diurético, né? E atua aqui também como hepatoprotetor. Agora vai uma dica de ouro, viu? Vai uma dica de ouro aqui. Dente de leão para esteatose hepática. É ótimo. Dente de leão para paciente que sofre com esteatose hepática, a gente consegue ter um grande resultado, gente. E dente de leão com cardo mariano. Esse não está aqui no slide, não, mas eu vou lembrando de algumas coisas aí, a gente consegue ter um... Vou passando para vocês. Então, sempre vem... E o pessoal, o paciente que é obeso, geralmente ele tem esteatose hepática. O paciente acima dos 40, 45 anos, eu já peguei paciente até com 25 anos com início de esteatose hepática ali, que é a gordura no fígado, né? Que o pessoal fala. Então, assim, dente de leão, nesse processo aí da esteatose hepática, um cardo mariano vai ser ótimo. E auxilia na desintoxicação do organismo, né? Essa desintoxicação que eu falei, eliminando ali metais pesados do nosso organismo, quando a gente come demais, né? Quando você vai para uma praia, tá chegando o verãozão aí, geralmente os mineiros vão para onde? Guarapari, né? Mineirada baixa toda aí no Espírito Santo. Eu falo que eu sou mineiro, gente. Já fui muito aí, vou muito aí. É Guarapari, Praia da Costa, né? Uns tempos atrás estava frio aí, né? Você chegava na praia, você viu o pessoal dentro da água, só o dente, você pode saber que é mineiro, né? Então, assim, e aí vai, no verãozão é o quê? Cerveja, churrasco, na casa dos parentes. O que acontece? Chega em casa 3 quilos a mais, 4 quilos a mais. Ah, meu Deus do céu, vamos desintoxicar. Isso tudo não é gordura, não, gente. Calma. Fala ao seu paciente, se acalma, jovem. Se acalma que nós vamos te ajudar. E aí ele tem esse resultado rápido nos primeiros dias, mas não é gordura que queimou. É o quê? Desintoxicou o seu organismo ali, né? Um diurético, tirou a retenção de líquido intracelular e foi top. E a pessoa sai alegre, né? Aí que ela se motiva. Então, gente, quando a gente fala de emagrecimento, não é só passar o remédio para a pessoa, não. Você tem que colocar na mente da pessoa que é esse processo. Quando o seu paciente entende isso, vem o sucesso. O sucesso é certo no tratamento. E o melhor de tudo, esse paciente vai embora tão satisfeito e desse paciente vai voltar 10 para você. Eu atuo, né, já na parte clínica já tem muitos anos e eu gosto de desenvolver métodos, eu testo coisas e coloco em prática, vejo se deu certo ou não. Tem um método que eu desenvolvi, que é um funil, né? A gente fala funil, né, de pacientes, que é um método de indicação de pacientes, onde um paciente te traz 10 pacientes, né? Então, você que atua na parte clínica aí, você nunca pode desprezar um paciente. Sempre trata ele com carinho, com amor, como se ele fosse assim, o único paciente da face da Terra. Se você fizer um atendimento de qualidade com esse paciente, durante a conversa passar uma autoridade, durante a anamnese passar uma autoridade, né? Se deixar o paciente à vontade com você, prescrever corretamente, o que vai acontecer? Vamos supor que o Júlio veio consultar comigo. Ele vai sair tão feliz, tão alegre do consultório, que antes de dar resultado, ele vai chegar em casa e vai falar: mãe, você tem que ir naquele rapaz lá, você tem que ir naquela moça que está consultando. Ela é ótima. Por quê? Porque você já explicou o processo para ele. Hoje a gente está tão carente de profissional com empatia, as pessoas estão tão acostumadas com profissionais... eu tô com profissionais que só passam remédio, tchau. As pessoas estão tão acostumadas com isso, e quando você faz um mínimo da diferença na vida delas, ele já fica maravilhado, gente. Isso é muito bonito. Então, assim, eu vejo isso na prática. E eu fiz uma postagem no meu Instagram
ontem de pessoas que reclamam que não tem paciente no consultório. Será que você não tem paciente ou você não está mostrando resultado? As pessoas querem resultado. Então, nós estamos aqui para mostrar resultado para elas. Até agora já falamos sobre termogênicos, saciedade e o último que é agora, diuréticos, né? Retenção de líquidos. Se você prescrever da maneira correta, associar um com o outro, você vai dar resultado para o paciente. O sucesso na prescrição farmacêutica, ele vem em duas vias. É uma via de mão dupla. É a prescrição e o atendimento. A prescrição sem o atendimento não te leva a lugar nenhum. O atendimento sem a prescrição correta também não. Se você juntar um bom atendimento, um atendimento de qualidade, algo diferenciado, com uma prescrição top, com uma prescrição correta, com esses que eu já estou falando com vocês aqui hoje, fechou, gente. Você vai dar resultado para o seu paciente. E um paciente, já aconteceu, eu fui atender em Resplendor uma vez e o meu amigo Felipe Melo falou, Guilherme, o pessoal não te conhece ainda não. Você vem? Eu falei, Felipe, se tiver um paciente, eu estou indo. E aí fui, tinha um paciente, não esqueço o nome dela, Dona Maria. Eu fiz um atendimento à Dona Maria, mas foi um atendimento com paciência, expliquei, ensinei, ela tinha 60 e poucos anos, não me lembro, virou minha amiga hoje, a Dona Maria. Eu conversei tanto com ela que a Dona Maria, assim, ela saiu tão feliz, mas tão feliz, que no mesmo dia ela falou, Guilherme, mês que vem eu já tenho 5 pessoas para levar no consultório. Ela falou para a amiga da igreja, ela falou para a nora, ela falou para o outro, e por aí vai. Desses 5 que foram no outro mês, cada um trouxe mais uns 5. Então, assim, você vai enchendo a sua agenda dessa forma. Então, eu gosto muito dessa área. Então, o farmacêutico se aprimora cada vez mais, tenha empatia com o paciente, converse, agrave essa frase, atenda o seu paciente como você gostaria que um profissional atendesse sua mãe, tá? Então, quando você colocar isso na sua mente, você vai tratar cada paciente como especial. E mostrando isso, resultado e empatia, pessoal, fechou. É sucesso na certa. Vamos continuar? Eu gosto muito dessa parte clínica, gente. Nossa, tem dia que eu estou atendendo paciente e meu olho até enche de água, com o paciente contando a história. É muito bacana. Cada caso. Tá. Vamos lá. Como prescrever? 500 miligramas, 3 vezes ao dia. Né? O pó, aqui já não é o extrato seco, tá? É o pó mesmo dele. Ou a infusão. 1,5 grama da planta, 150 ml, né? Dá mais ou menos uma xícara de chá, 2 a 3 vezes ao dia. Vamos continuar? Diminuição da absorção de carboidrato. Pessoal da equipe, gente, se eu estiver falando demais, me fala sobre o tempo, a gente empolga aqui na conversa. Diminuição da absorção de carboidrato. Entra outra via aqui agora, né? Olha que interessante. Aqui nós vamos sair das outras 3 que a gente falou e vamos trabalhar aqui já na parte digestiva da pessoa. Assim, quando a pessoa come, não vamos deixar nem a gordura entrar no organismo dela, não. Então, a primeira que eu coloquei aqui é a farinha de maracujá, né? Que você vai indicar como farinha mesmo. Essa farinha, essa fibra, ela ela tem o nome de pectina, tá bom, pessoal? A pectina, ela tem uma característica que quando você ingere ela promove a formação de um gel. Esse gel, dentro do seu estômago, ele vai absorver as moléculas de gordura e de carboidrato. Então, olha que interessante, o seu organismo vai diminuir a absorção da gordura e do carboidrato. E você vai eliminar esse gel nas fezes. Então, vai eliminar a gordura nas fezes, né? Então, olha que interessante. Gente, então, olha que interessante. Vamos associar, então, um medicamento para diminuir o carboidrato, a absorção de gordura e carboidrato logo na entrada. Vamos associar um termogênico para já quebrar aquela gordura que já está ali no tecido adiposo subcutâneo. Vamos diminuir a fome dele. E se ele está inchado, vamos diminuir a retenção de líquido. Vamos pegar de todo lado, não um lado só, não.
Não tem escapatória aqui para a gordura, não tem. Então, é simples a farinha de maracujá, tá bom, pessoal? Vamos continuar. Eu não coloquei a dose dela aqui, né? A dose da farinha de maracujá, eu não estou vendo, tá aqui não, é 3 gramas, geralmente 3 a 6 gramas ao dia, tá? Eu indico geralmente aí 4 gramas, 2 gramas 2 vezes ao dia, sempre antes das principais refeições. Diquinha agora de ouro. Para pacientes diabéticos é ótimo, tá? Porque ele também diminui a absorção aí dos carboidratos. Beleza, pessoal? Então, para paciente diabético, a pectina é show. A dose do dente de leão, o pessoal está perguntando, eu coloquei o pó 500 miligramas, tá? 3 vezes ao dia. Ô, gente, desculpa, 2 vezes ao dia, tá? Ou a infusão. O cardo mariano, 300 miligramas 2 vezes ao dia. Pode associar para esteatose hepática. Vamos nesse aqui que eu acho show também, fazelos vulgares. Fazelos vulgares, mais conhecido como a farinha de feijão branco. Ele atua também aqui nessa parte digestiva, né? Só que ele é diferente da pectina, né? Do maracujá. A faseolamina, que é seu ativo principal presente ali, ela inibe a digestão do amido através da sua ação sobre a enzima alfa-amilase. Vamos entender isso aqui? Quando você toma a farinha de feijão branco, quando você indica a farinha de feijão branco e prescreve para o seu paciente, ela tem ali na sua composição um ativo principal, que é a faseolamina, que é uma proteína. Essa faseolamina, ela vai fazer o quê? Existe uma enzima chamada alfa-amilase que pega aquele carboidrato bem grandão ali no seu estômago, no seu intestino, no seu organismo, pega ali aquele carboidrato bem grandão e quebra ele numa molécula bem pequenininha de amido para ser absorvido pelo seu organismo. Porque o seu organismo, quando você come ali o arroz, o pão, ele tem que ser quebrado, né? Em moléculas pequenas. Então, quem faz isso é essa enzima alfa-amilase. A faseolamina, ela vai fazer o quê? Ela vai inibir a ação da alfa-amilase, gente. Olha que interessante. Então, essa molécula de amido vai ficar bem grande. Ela vai continuar uma molécula grande, não vai conseguir ser absorvida pelo seu organismo e vai ser excretada nas fezes. Olha que top. Dica agora, para pacientes diabéticos também é ótimo. Ótima dica para pacientes diabéticos. Pode associar com a farinha do maracujá também. Fica bem legal, tá? Gente, olha que interessante. Todo medicamento que nós estamos falando aqui agora age de um jeito. São mecanismos de ação diferentes. Então, nós temos que, como farmacêuticos, adaptar, né, a vida do paciente, né, a cada paciente. Então, se você fizer isso, tchau, obrigado. A gente fala aqui em Minas. Vamos dar continuidade agora. Como prescrever? Extrato seco, 6% em complexo de proteínas inibidoras da alfa-amilase, tá? Isso aqui é faseolamina mesmo, tá? 100 a 200 miligramas ao dia. Você encontra em farmácia de manipulação. A Denise, ela tem manipulação, eu sei que na manipulação dela tem. Toda manipulação tem, né? A faseolamina, né, Denise? Então, assim, é fácil. Ou se você quiser indicar o pó, que é a farinha de feijão branco, 5 a 30 gramas ao dia, viu? Sempre antes das refeições. Sempre antes das refeições. Todos esses 3 nós falamos por último aqui. Garcínia, farinha de maracujá, faseolamina, antes das refeições. Dica de ouro. Não passe depois, que aí você vai acabar com o resultado desse produto. Vamos falar de tireoide? Vamos passar agora para outro tópico? Nós vamos falar agora sobre a tireoide. Tem aquele paciente que chega e fala assim: eu não engordo porque eu tenho problema de tireoide. Pior é aquele paciente que chega e fala assim: eu não engordo porque eu tenho ossos largos. Não, esse paciente aí, ele é difícil, gente.
ossos largos. Todo mundo sempre chega esse paciente para falar, tem essa desculpinha para a gente. As desculpinhas que mais chegam no consultório. Ou tem osso largo, ou é problema de tireoide, aí chega o paciente, eu falo isso tudo com ele aqui. Sempre eu faço essa conversa, eu falo tudo aí. Ah, não tem nada disso, não. O que me faz engordar é só a ansiedade. Estou muito ansioso. Falei, tá, até parece, né, que é só isso. Sempre na consulta, gente, olha que interessante. Quando eu vou dar uma dica de como eu faço a minha anamnese para vocês, tá? Sempre na consulta, eu sempre falo para o paciente assim: olha, eu vou falar algumas situações aqui e você vai me dizer o que acontece com você no dia a dia. E aí eu vou passando um por um desses que eu estou falando com vocês aqui, tá bom? E aí o paciente vai se atentando: opa, isso acontece comigo, isso não acontece, isso acontece. Então, assim, você tem maior assertividade na sua anamnese com o seu paciente. Você vai passando cada situação dessa aqui. Chega no final, você vai saber montar uma formulação bacana para ela. Fucus, já ouviram falar do Fucus vesiculoso? É um fitoterápico que eu gosto muito de indicar ele para quem tem hipotireoidismo, tá? Então, aquele paciente que sofre com hipotireoidismo, eu indico o Fucus vesiculoso, dá um grande resultado, porque ele é ele é uma alga marinha, ele tem aí em sua concentração uma grande concentração de iodo orgânico. E o iodo orgânico, ele estimula aí a ação da tireoide. Ele é um estimulante para a tireoide. Então, o Fucus, você pode indicar para aquele paciente que tem hipotireoidismo, que vai ajudar a acelerar o metabolismo dele, né? Como eu coloquei. E também, ele também produz saciedade, né? Devido ao seu volume que a gente ingere, ele tem ali algumas fibras e proteínas que produzem a saciedade. Alguém me perguntou sobre contraindicações, tá? Em relação à amamentação, eu tenho um filho de 4 meses, né? Então tá bem novinho. Não é qualquer medicamento que a gente pode passar para lactante, viu? Nem gestante. Gestante, vamos ficar muito atentos sobre os fitoterápicos para utilizar. Gestante é um gengibre, né? Para enjoo, algum medicamento para ansiedade, como capim-cidreira, o mínimo do mínimo para gestante. Para lactante, você pode usar Garcinia cambogia, você pode usar a faseolamina, você pode usar a pectina, você pode usar o chá verde, não tem problema também, tá? O capsicum não indico também, que ele é um pouquinho mais forte, tá? Ele tem ali em sua composição a capsaicina, que é a que produz aquele forte da pimenta, né? Acho que é o pungente que fala, então não indico, tá? O Fucus também eu não indico para lactante, tá? Vamos usar mais aqueles que têm ação ali na parte gástrica, na absorção e tudo mais. A Garcinia é muito legal também, tá? Diurético pode indicar, não tem nenhum problema também para lactante, não tem nenhum problema não, viu? Indicação do Fucus vesiculoso. Se você for passar o pó, 500 mg 2 vezes ao dia. Extrato seco padronizado em 1,5% de iodo orgânico, 350 mg 2 vezes ao dia. Pessoal, sempre que puder opte pelo extrato seco, tá? Então, assim, no extrato seco a gente tem uma maior garantia ali da concentração de iodo orgânico. O que acontece com o pessoal que tem hipotireoidismo é que é muito difícil o emagrecimento. Ele já tentou de tudo. Ele emagrece e volta, tem aquele efeito sanfona. Quando a gente entra com o Fucus, ele tem um resultado tão grande que até ele fica surpreso do resultado dele. É muito bacana, viu, pessoal? Podem indicar que é show. Vamos continuar. Tem uma outra alga marinha que se vocês quiserem pesquisar depois, eu não coloquei aqui para não ficar muito grande. Ela chama Laminaria digitata, acho que fala certinho. Ela também tem uma alta concentração de iodo orgânico, até maior do que o Fucus, tá? Dei uma pesquisada nela depois,
ela é show de bola. Como prescrever, eu já coloquei, né? Vamos falar sobre ansiedade agora, né? Para a gente finalizar já a nossa aula de hoje. Ansiedade, pessoal, a ansiedade não está ligada diretamente, né? Mas ela está ligada indiretamente com o aumento do consumo de calorias. Então, lembra que a gente falou 2 pontos? Aumentar o gasto calórico, né, e diminuir o consumo de calorias. A ansiedade, ela aumenta aí muito o gasto calórico nos nossos pacientes. Por quê? Nós vamos falar agora da compulsão alimentar, né, que é aquela fome emocional. A fome emocional, ela é uma fome onde a pessoa acaba de almoçar, acaba de jantar, e devido à sua ansiedade, ela tem a necessidade de comer coisas, geralmente coisas ricas em gorduras e carboidratos, tá? Eu lancei um curso ano passado chamado Livre da Ansiedade de Forma Natural. E nesse curso eu coloquei só um módulo inteiro só sobre ansiedade, onde eu explico o ciclo da ansiedade e por que a ansiedade faz a gente comer mais. Quando a gente está ansioso, quando a gente está ansioso, angustiado, triste, a gente quer fazer coisas para quê? Para ficar bem, para melhorar o nosso humor, o nosso bem-estar, né? O nosso organismo, ele é treinado para isso, para comer coisas gostosas, né? Dar um bem-estar e deixar de lado aquelas coisas que não têm um gosto muito bom. E a ansiedade, ela está muito ligada à compulsão alimentar por isso. Por quê? O alimento gorduroso, eu coloquei na foto aqui uma pizza, né, uns M&M, umas batatinhas. O alimento gorduroso, ele estimula no nosso organismo ali a produção de dopamina. Então, quando você come um alimento gorduroso, automaticamente dá aquele bem-estar, né? E a dopamina está ligada a prazer. E o nosso organismo, ele quer prazer a todo momento. Então, se você come alguma coisa e se sente bem, seu organismo vai querer aquilo de novo. Quando você está ansioso, tenso, irritado, triste, seu organismo vai pensar o quê? Pede aquela pizza que vai ser top. Vamos comer aquele lanche que vai ser ótimo. Então, você começa a pensar em coisas com excesso de gorduras, né? Por quê? Porque vai te dar um bem-estar momentâneo. Só que isso é um ganho ilegítimo. Existe ganho legítimo e ganho ilegítimo. O ganho legítimo é aquilo que você faz na hora e é bom para você em longo prazo. O ganho ilegítimo é aquilo que você se sente bem no momento, mas no longo prazo aquilo vai te dar um problema. Então é aqui que a ansiedade entra, né? Ela te promove um ganho ilegítimo através da compulsão alimentar, porque você vai se sentir bem todos os dias, comendo, mas ao longo do tempo vai engordar, vai dar diabetes, hipertensão, colesterol alto, triglicerídeos alto e libido baixo e por aí vai, né? Então, série de problemas. Eu separei, não é um fitoterápico, é um aminoácido, né? Um suplemento alimentar que nós vamos abordar nesse processo de compulsão alimentar. Vamos falar agora sobre o triptofano. Triptofano, ele é ótimo nesse processo para diminuir a compulsão alimentar. Todos vocês já ouviram falar sobre o triptofano, mas eu quero ensinar você agora como ele age dentro do seu organismo para você resumir para o seu paciente e gerar autoridade na hora da consulta. Não é só prescrever não, gente. É falar, ó, triptofano vai fazer isso, isso e isso, você vai sentir isso, isso e isso. O paciente vai falar, opa, isso a pessoa sabe. Então, o triptofano, ele melhora o seu sono, promove bem-estar, resumidamente. Melhora o humor também. O triptofano também é muito bom para pacientes com fibromialgia. Vou explicar por quê. Se você quer tratar alguém com fibromialgia, indique o triptofano para ela. Nós vamos diminuir muito as dores. Lembrando que a fibromialgia é um problema, uma doença associada com a parte emocional e a sensibilidade à dor, que fica muito aumentada. Quando você ingere o triptofano, né, você ingere ele seja encapsulado, seja em algum alimento rico em triptofano. Um alimento que tem muito triptofano é a farinha da banana verde. Ela é muito boa também, tá? Quando você ingere o triptofano, ele vai sofrer ali um processo no seu organismo, uma ação enzimática, e vai se transformar em 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano. Nós também temos o 5-HTP na farmácia de manipulação, ele também é muito bom. Os dois passam pela mesma via e vão chegar no processo final para nos dar ali o mesmo resultado.
O 5-HTP, ele vai sofrer ali uma descarboxilação e vai se transformar em serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que promove bem-estar, melhora de humor, diminui a sensibilidade à dor, diminui a compulsão alimentar, deixa você mais feliz, melhora o seu sono. Ou seja, pacientes ansiosos geralmente têm uma concentração baixa de serotonina. Nós podemos observar, né, que os ansiolíticos, vários ansiolíticos atualmente, né, prescritos pelos médicos, né, o farmacêutico, mas pelos médicos, eles atuam em quê? No aumento da concentração de serotonina, né, no nosso organismo, na inibição da MAO, né, que é a enzima que degrada ali a serotonina, que a fluoxetina faz isso, se eu não me engano, a sertralina, mas então, vários deles atuam nessa inibição da MAO. Aqui nós vamos aumentar a concentração de serotonina pela injeção do triptofano. Então, primeiro resultado, nessa serotonina aqui, você já vai diminuir a compulsão alimentar do seu paciente. Então, é isso, tá? Simples fato, vai melhorar isso. Só que o triptofano tem um efeito secundário, que é um resultado secundário do nosso paciente. Ele vai melhorar o sono daquela pessoa que sofre com insônia. Então, ele vai virar e falar assim, nossa, eu dormi bem demais, eu descansei muito, né, depois que eu tomei o triptofano. Então, assim, nós vamos passar ele, tá, em uma concentração mais baixa, para não gerar um excesso aí, não gerar um problema com a utilização do triptofano, tá? E você também não vai prescrever o triptofano junto com o 5-HTP. Você vai passar em uma concentração adequada para o seu paciente. Vai ser interessante. Então, ele vai estimular ali a produção de melatonina também, tá? A serotonina, numa concentração ideal, ela vai fazer o que no seu organismo? Ela vai, lá na sua glândula pineal, né, quando vai chegando a entardecer, vai se converter em melatonina. E aí vai ser interessante. Beleza? Tudo que eu estou falando para vocês aqui, vocês vão adequar a cada paciente, viu, gente? Não vão sair prescrevendo tudo de uma vez só, não. Vocês vão observar ali o caso do paciente, tudo mais, né? Que aí vai ser interessante. Depois eu volto respondendo as perguntas de vocês. Eu coloquei uma dosagem média, né, para vocês prescreverem e uma dosagem segura do triptofano no organismo, tá? Entre 300 a 600 miligramas ao dia. Essa é uma dosagem de segurança, tá? Em que você vai prescrever para o seu paciente. Eu gosto muito de prescrever a dosagem de 350 miligramas, no máximo 400 miligramas ao dia, tá? Já dá um resultado muito bacana. Então, você pode colocar uma fórmula manipulada para a pessoa tomar 200 miligramas 2 vezes ao dia. Não vai provocar o excesso de triptofano e já vai ajudar. Associado, sempre que você puder, a magnésio, vitamina B6 e vitamina B3. Por quê, gente? Por quê? Nem que seja uma concentração baixa de magnésio. Se você não prescrever o magnésio, você vai ter que indicar aí, ou conversar com o nutricionista que vocês estão trabalhando junto, para aumentar algum alimento que tem muito magnésio. Por quê? Olha que interessante. Vamos voltar aqui? O magnésio, ele atua como cofator aqui para acelerar, e a vitamina B6 para acelerar o processo, né, da transformação do triptofano em serotonina. Então, se você prescrever o triptofano e esse paciente tiver com deficiência de magnésio ou dessas vitaminas, a conversão vai acontecer? Vai, mas em menor quantidade. Então, aí entra o segredo da prescrição. Vamos associar sempre coenzimas e cofatores, tá? Associando assim, a gente vai conseguir ter um sucesso maior na nossa prescrição. Aqui, gente, a gente já está finalizando nossa aula. Deixa eu ver algumas perguntas aqui. O excesso vai gerar uma síndrome serotoninérgica? Sim, com certeza. Né? Por isso que a gente tem que trabalhar na dosagem
na nossa janela terapêutica aí, tá bom? Então, nessa dosagem, nessa janela aí, não vai dar nenhum problema, não. Então, você pode passar. Como calcular a dosagem? A dosagem, ela já vem padronizada aqui com a dosagem mínima e a dosagem máxima. Acima disso, você vai colocar aí uma hiperdosagem no seu paciente e vai ocasionar algum problema. Aí, sim, vai acontecer uma síndrome serotoninérgica, tá? Então, vamos ficar sempre atentos nessa dosagem aqui. Como nós vamos sempre... como fazer para ter o maior índice de acerto na nossa prescrição, pessoal? Sempre trabalhar nessa janela que eu passei para vocês aqui, tá bom? Não passar muito fitoterápico numa formulação só. Vamos procurar trabalhar com 4, 5 fitoterápicos, tá, em uma formulação. O segredo não é passar de tudo, tá? O segredo é passar em cima daquilo que a pessoa precisa. Talvez um fitoterápico já vai ajudar, já vai resolver o problema, tá bom? Dessa pessoa. Pessoal, finalizando aqui agora, eu quero deixar só uma pulguinha no ar para vocês aí. O nicho de emagrecimento é uma boa opção a seguir? O que vocês acham? Fala para mim nos comentários. Esse nicho de prescrição é uma boa área a seguir? É uma área a se seguir que é interessante? O que vocês acham? Existem muitas pessoas que procuram esses produtos. Você conhece aí muitas pessoas que estão querendo perder peso? Vocês conhecem muitas pessoas aí que estão querendo ficar mais esbelta, melhorar a sua saúde? Sim ou não? Tem campo para todo mundo? Tem campo para todo mundo. Como eu disse para vocês, a fitoterapia é uma área que tem subnichos, né? Então, você tem que subnichar a fitoterapia, escolher as áreas que você mais gosta, para você trabalhar dentro dela, tá? De início, pode trabalhar geral para você ver o que você gosta mais. Depois, vai afunilando, né? Ansiedade, distúrbios emocionais, saúde da mulher e por aí vai. O nicho de emagrecimento é uma área rentável para o farmacêutico? Sim, com certeza. Pessoal, eu fico muito chateado quando eu vejo farmacêuticos desanimados da nossa profissão, né? Falar, eu ganho pouco, né? Ou estou desanimado. Gente, tudo que você faz com coração, tudo que você faz bem feito, você vai ser bem recompensado por isso, tá? O trabalho devolve. Estudo e trabalho, você sempre vai ser bem remunerado por isso, tá? Então, assim, não tenham medo de entrar nessa área. Não tenham medo de atuar no nicho. Se você acha interessante o nicho de emagrecimento, vai. É interessante, sim. Eu trabalho nessa área, mas eu incentivo muito, né, os farmacêuticos a irem, a se sentirem realizados. E a dica que eu deixo para um sucesso na área clínica atendimento de qualidade e prescrição de qualidade. Para você prescrever com qualidade, estudo, artigo científico, livros, se atualizem, tá bom? Eu sempre posto lá no meu Instagram dicas de fitoterápicos. Quem tiver alguma dúvida também, sempre no meu Instagram pode me perguntar. Estudar, tá bom, pessoal? Vamos estudar. Eu sei que tem farmacêuticos aqui que participam aqui, que trabalham nessa área de emagrecimento, que vem muito resultado, né? Então, assim, vamos associar a fitoterapia com a dieta, né? Diminuição de calorias, diminuição do consumo de calórico. Alguém levantou a mão? Tá. Você vai ativar o som? Ou você vai só perguntar? Vai me instruindo aí, viu, gente? Tem algumas perguntas aqui no chat. Uma delas é a Isabela, não sei se é da Isabela que está com a mão levantada. Vamos lá, beleza. Deixa eu buscar aqui. Eu trabalho como clínica há 3 anos, me especializei com pós e amo vivo disso. Estou encerrando minha 2ª graduação. Ela está relatando aqui algo como você... Legal, Isabela. Então, Isabela, você levantou a mão aqui, eu vi sua foto. É muito bacana, viu?
Isso, você trabalha já na parte clínica há 3 anos, já especializou, já tá formando, né, na segunda graduação. Eu acompanho seu trabalho pela rede social. Eu acho muito interessante seu trabalho como farmacêutica, viu? Eu gostaria de parabenizar também. Nessa área de emagrecimento, eu gosto muito de seguir, ver farmacêuticos crescendo nessa área cada vez mais e mostrando resultado. Eu vejo que você mostra muito resultado. E assim, pessoal, é isso. Nesse nicho de emagrecimento, vamos falar assim, tem paciente para todo mundo. Eu moro aqui em Cupará, aqui em Minas Gerais. Eu tenho tanto paciente que tem dias que eu não dou conta de atender, mas a gente tem que mostrar resultado. A gente tem que sempre pensar nisso. A gente tem que buscar um bom atendimento. Então, assim, dentro do atendimento, eu gosto muito de falar assim, gente, a primeira coisa que o paciente chega no seu consultório, uma coisa simples, chama o seu paciente pelo nome. Ô, Denise, como é que você tá? Ô, Isabela, como que você tá? Seu paciente chega na revisão, né? Denise, e aí, como é que tá seu filho? Como é que tá sua filha? Como foi? O paciente abre um olho assim e fala, nossa, mas ele lembrou de mim. É muito interessante isso. E aí você quebra a primeira barreira do seu paciente, que ele entra em sintonia com você. E aí você começa a mostrar autoridade para ele, né? Prescrição de qualidade, e aí esse paciente já vai sair maravilhado do consultório. Se ele fizer certinho o que você passou, associado com a alimentação correta, né, que é diminuir o consumo de calorias, e associado com o aumento do gasto de calorias, fechou, meu amigo. Dá resultado mesmo. Eu postei semana passada, o paciente perdeu 14 quilos lá no meu Instagram, e o paciente fica todo feliz, e a gente fica mais feliz ainda. Eu vou responder algumas perguntas aqui, então, né, a galera falando, né? Emagrecimento saudável está em alta. Vamos somar sempre, galera. Faça com amor, que será um prazer, com certeza. Em suas consultas, você pede exame laboratorial para comparações e comprovação? Eu peço, gente. Aí sim, aí a gente consegue metrificar, né? Esse resultado do paciente. Então, assim, em consulta de emagrecimento, eu sempre peço um exame de colesterol, eu sempre peço um exame de triglicerídeos, eu sempre peço um exame de glicose, hemoglobina glicada, para a gente acompanhar, porque geralmente o paciente não sabe, mas as taxas dele ali estão altas. Então, eu consigo mostrar para o paciente o quê? Eu consigo mostrar para ele a sua evolução, não só no emagrecimento, mas também, né, diminuindo ali a sua taxa e melhorando a sua qualidade de vida. Fica show, tá? Tatiana, utilizo muito a ashwagandha como adaptógeno. Ótimo adaptógeno junto com ginseng, tá? Então, assim, os adaptógenos vocês podem utilizar para quê? Para auxiliar aquele paciente que está muito cansado, está muito sobrecarregado, muito desanimado, tá? Nesse processo, para ele ter mais energia para ir para a academia. É comprovado que o adaptógeno melhora a fadiga muscular, tá bom? Então, assim, a história do adaptógeno é muito bacana, né? Começaram a utilizar o adaptógeno na Segunda Guerra Mundial. E ali começaram a prescrever os adaptógenos para aqueles soldados que estavam muito cansados, né? Não dormiam direito, muito estressados, e aí começaram a ver que o seu resultado aumentou muito. E aí começaram a estudar, né? O ginseng, né? O ginseng indiano, que é muito interessante. E aí, assim, pode utilizar também no ganho de massa muscular, ele auxilia nessa recuperação celular. Quantos miligramas de vitamina B, magnésio e triptofano? O triptofano, né, como eu já falei com vocês, a vitamina B, você pode passar aí, não precisa ser uma concentração muito alta. Eu gosto de prescrever baixa, né? Uma concentração aí em torno de 20 miligramas já está interessante. E o magnésio, se você for fazer uma formulação, pode ser 50 miligramas 2 vezes ao dia, tá? Lembrando que o magnésio, só ele, por si só, vamos lá, ele já melhora o sono, tá bom? Ele atua aí como um cofator, tá? E também já melhora o sono. Além do magnésio, vamos falar agora do ganho de massa muscular, ele está diretamente ligado à produção do GH, que é o hormônio, né, que nós falamos ali do crescimento.
Agora, olha que interessante. E o GH está interligado com o quê? Com a ativação da lipólise, lá no nosso primeiro ciclo. Interessante, né? Indicação de livros. Essa parte eu gosto demais, viu? Vamos lá. Indicação de livro para a primeira parte de atendimento. Primeira parte de prescrição. Eu gosto de estudar por artigo, gente. Então, assim, eu gosto de ler artigo. Onde você vai pesquisar artigo científico? PubMed, em primeiro lugar, né? Eu sou ruim no inglês, tá? Eu vou falar um nome aqui, mas é em português. Como que fala em português? Que só tem artigos de referência. É fitoterapia, né? Que fala. Vou falar como que escreve. Research, né? Vou escrever depois para vocês, fica mais fácil. Fitoterapia, Research, que escreve lá. Eu uso muito ele, tá? E os artigos são ótimos, tá? Depois, quem quiser, eu mando por escrito também para vocês. Nós temos aí livro interessante, Memento Fitoterápico, é uma coleção de fitoterápicos aqui que tem uma coletânea interessante de fitoterápicos para circulação, para emagrecimento, para dor de cabeça. A Anvisa ela dá muito material para a gente. Saiu uma atualização dos fitoterápicos, se eu não me engano, esse ano, em PDF, tem mais de 50 fitoterápicos aí para diversos tratamentos. E esses fitoterápicos, a maioria das vezes, são antes das refeições. Mas se o paciente janta tarde e alguns não pode usar à noite, melhor tomar, então, no café da tarde? Sim, Cris. Ótimo. Eu indico para quem janta tarde no café da tarde, tá? Termogênico, café da tarde. Mas o termogênico pode usar depois também, não tem problema não, tá? Atuo nas análises clínicas, mas tenho afinidade fitoterápica, excelente palestra. Gente, obrigado, viu, Luiz? Gente, agora, sobre livro na área do atendimento, para você melhorar o seu atendimento, tem vários. Muitos, muitos, muitos livros. Você tem que ler livro, sair um pouco de somente livros técnicos e vir para desenvolvimento pessoal. Você tem que se desenvolver como pessoa para ter mais empatia com o seu paciente, tá? Você tem que se desenvolver como pessoa para entender como o seu paciente se sente. Você tem que se colocar no lugar dele quando você for em uma consulta médica, quando você for acompanhar sua mãe e seu pai no médico, comece a observar aquele profissional, se ele é um bom profissional ou não. Como você queria que tratasse sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, comece a ser esse tipo de profissional, entende? Então, assim, a partir do momento que você começar a ser esse tipo de profissional, você vai se desenvolver muito, tá? Primeira dica no atendimento que eu dou, clássica, grave o nome do seu paciente. Isso aí é o básico do básico e 90% não faz. O paciente chega, a pessoa nem lembra dele. Hoje eu atendo em 8 cidades hoje e através das minhas anotações aqui, das minhas fichas, eu consigo saber quem é cada paciente. E tem técnica, gente. Você vai chegar para atender numa clínica, você vai falar assim, olha, você me dá a lista dos pacientes aí, né? Que antes do paciente entrar, você vai ler na lista lá. Talvez você não está lembrado, mas, ô, dona Maria, como é que a senhora está? Você vai chamar ela pelo nome, já vai ser uma diferença muito grande. Na hora do atendimento, existem técnicas para você levar o seu paciente, olha essa técnica, para você levar o seu paciente a aderir ao seu tratamento. Vamos colocar um tratamento de emagrecimento. Coloca na sua mente o seguinte, todo mundo busca resultado. Todo mundo quer emagrecer, mas ninguém quer fazer o abdominal. Todo mundo quer emagrecer, quer ter a barriguinha fininha, mas ninguém quer fazer a dieta. O paciente busca resultado. Então, você tem que tocar no seu paciente em 2 áreas. Ele trabalha, não só o paciente, todos nós, com dor ou com desejo, tá? Então, finalizando só isso, gente, né, para a gente finalizar, você tem que mostrar ao seu paciente, que eu quero explicar para vocês, se ele não fizer o tratamento, onde ele vai chegar? Primeira foto que eu mostrei, colesterol, glicose, triglicerídeo, diabetes, essa é a dor. Fulano, se você não fizer isso, você vai chegar assim. E se você fizer isso, vamos trabalhar o desejo, você vai chegar nesse ponto, conseguir perder peso, melhorar sua qualidade de vida. E é isso, pessoal.
Eu me empolgo falando sobre fitoterapia, sobre essa área de atendimento. Quem tiver alguma dúvida depois pode mandar uma mensagem no Instagram. Vou deixar meu contato para vocês aqui, tá? Referências, quem quiser indicação de artigo depois eu passo também, tá? Tenho muito artigo bacana aqui. Esse aqui é o meu Instagram, meu e-mail, podem mandar mensagem, eu vou compartilhar com vocês meus artigos. Hoje é troca de artigo científico o negócio, viu? E agradeço pelo convite de vocês, tá? Denise, né? O Júlio, conversei muito com ele esses meses também, fico muito feliz. Espero ter ajudado vocês, tá? Estamos aí para qualquer coisa. Nós que agradecemos essa excelente palestra que você teve aí, Guilherme, que passou aí para a gente muitas dicas. Foi muito, muito proveitoso. Nossa noite foi bem aproveitada. E deixa em aberto para terá mais convites, pode ter certeza, viu? Foi muito, muito bom mesmo. Só teve elogios, as perguntas você respondeu todas aí. E só temos a agradecer. Bacana, sim. Estamos aí, né? Para o que precisar. O pessoal do Espírito Santo está no meu coração. Me formei lá em Colatina, no Nesc, então tenho muito contato com os profissionais. Conheço bem o Espírito Santo, né? Todo mineiro gosta de ir para uma praia aí, sempre vou. Então, assim, estamos abertos. Estou aberto, né? O que precisar, nós estamos aí. Agradeço a cada um de vocês. Guilherme, Júlio, eu queria assim, agradecer mais uma vez em nome do Conselho pela sua disponibilidade, a sua gentileza em nos conceder essa palestra, que foi excelente. Conforme o Júlio falou, só elogios aqui no chat, apresentou de forma objetiva, clara, ou seja, sem rodeios, né? Então, eu tenho certeza que foi muito proveitoso para todo mundo que assistiu. E lembrando que, como a palestra está gravada, quem quiser rever, ela vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, canal do Conselho. E assim, mais uma vez agradecer a todos os presentes, informar vocês que o certificado, então, é enviado por e-mail, né? A Sheila, acho que já colocou aqui as informações, se havia alguém com um nome diferente aqui da inscrição para se pronunciar, eu acredito que todo mundo já se pronunciou, mas se houver qualquer dúvida, é só entrar em contato lá com o e-mail do conselho que fez a sua inscrição, né? Desejar a todos uma boa noite, estender o convite que semana que vem nós teremos mais um Capacifarma e contamos aqui já antecipadamente com a presença de todos. Viu? Um abraço, boa noite, Guilherme, a todos os presentes. Boa noite a todos vocês também. Denise, Oi. Eu só poderia dar um último recado? Sim, claro. No dia 13 desse mês, quem se interessou, né, sobre a área da fitoterapia, eu abri ontem as inscrições para uma masterclass chamada Domine a Fitoterapia, onde hoje eu dei só uma prévia, né? Lá eu vou falar mesmo como você pode viver da fitoterapia, né? Como fazer parcerias com clínicas. Então lá eu vou ensinar duas partes, né? Desde a parte da prescrição e a parte do atendimento em si. Como fazer parcerias, como fazer o funil de pacientes, como eu falei com vocês, de indicação. Então, fica o meu convite. As inscrições já estão abertas no link do meu Instagram e vai acontecer dia 13 de setembro. Só isso mesmo. Ótimo. Eu queria até chamar a atenção da forma como você abordou a questão da qualidade do atendimento e da atenção diferenciada para, de fato, fidelizar o paciente. Então, os farmacêuticos que se dedicam à parte de atendimento, de consulta, tem que, não só esses, mas todos, de uma forma geral, né? Mas essa atenção diferenciada que conquista, de fato, de forma definitiva os pacientes. Isso aí a gente não tem dúvida. Então, assim, você ter dividido isso, sua experiência foi muito legal também, além do conhecimento técnico, né, que você passou. Não é isso? Sim. Júlio, alguma coisa a mais? Podemos encerrar? Não, já podemos encerrar. Tem uma participante que faz até parte do nosso GT, queria dar uma contribuição, não sei se dá tempo ainda dela fazer a contribuição dela.
Quem? Isabela? A Isabela? Ela consegue liberar o microfone dela? É só ela liberar, já tá. É Só só você ela clicar no seu liberar. microfone, Isabela. Provavelmente não conseguiu. Ô, Sheila, não tem como liberar ela daí, não? Não, ela já está liberada. Ela só precisa clicar no microfone dela. Ah, tá. O microfoninho na parte de baixo, né, se eu não me engano. Isso, e ela desligou a câmera também. Isabela? Provavelmente não conseguiu. Então, assim, só agradecer mesmo a presença de todos aí, uma boa noite a todos, em especial aí ao nosso palestrante, que foi excelente, e agradecer também aí o conselho que está abrindo essas portas aí, dando oportunidade de estar trazendo esses palestrantes para estar passando essas informações valiosas para todos. Ok. Esse é o nosso propósito, viu, Júlio? Pode contar com a gente sempre. Um abraço a todos e uma boa noite. Boa noite, Boa noite. Guilherme. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite.